Oi, turminha. Bom, hoje o nosso vídeo vai ser de Geografia, página 9, a partir da página 9, certo? Bom, vamos falar então, continuar, falando sobre os relevos do Brasil. Então, vamos falar agora sobre as depressões. Então, as depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, que são os planaltos. Elas apresentam formas planas ou onduladas, ondulações suaves, devido ao processo erosivo. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil, que nós vamos ver agora na sua apostila, tá bom? Então, aqui nós temos a imagem, dessa depressão sertaneja, ok? Aí em Pernambuco. Então, aqui é a imagem, vocês podem perceber que tem as montanhas, ao fundo, que seria o Planalto, e a cidade, na planície. Então, no caminho de casa para a escola, percebo que o relevo em geral é irregular. As ruas têm muitas subidas e descidas, Aí tá sugerindo que vocês pensem também no caminho que vocês fazem de casa para a escola, pensando aí no caminho que vocês fazem, se existem também ruas irregulares, subidas e descidas. Então, vocês vão pensando aí, ok? Então, essa é a vista do município de Arco Verde. Por essa imagem dá pra gente perceber, o formato aí da depressão que nós acabamos de estudar, que são áreas rebaixadas em relação ao Planalto. Então, existe o Planalto lá no fundo e essa área rebaixada, que é a cidade, ou seja, a depressão sertaneja, certo? Continuando então aí, o nosso estudo, vamos falar aí sobre as planícies, que são relevos geralmente planos, de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam no processo de deposição, ou seja, remoção de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Aqui nós temos, as imagens também na apostila de vocês, Quando a planície se localiza no litoral, ela é chamada de litorânea. Então, vocês têm aí a planície litorânea em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Então, vocês têm aí a imagem. E também, quando a planície se localiza no interior do continente, ela é chamada de continental. Também aí a imagem para vocês observarem, da planície continental em Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, aqui a apostila mostra para vocês duas imagens aí das planícies, a planície litorânea e a planície continental, para vocês observarem aí a diferença, ok? Agora, nós temos aqui uma atividade, tá? Então, vocês vão colocar aí verdadeiro ou falso, de acordo com aquilo que nós já estudamos, Inclusive, nós fizemos no caderno também um texto sobre os relevos brasileiros, tá? Vocês podem também observarem aí o texto do caderno, tá? Então, vamos lá. A primeira frase: depressões são relevos geralmente planos, de baixa altitude, localizados ao longo do litoral, perto dos rios. Falso, Nós acabamos de ver que esse tipo de relevo é planície, então aí a primeira frase é falsa. Segunda frase: as planícies resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Acabamos de ver também. Sim, são as planícies, então verdadeiro. Nos planaltos e nas depressões predominam os processos erosivos. Sim, verdadeiro, Bom, agora a próxima frase, Depressões são formas de relevo de menor ocorrência no território brasileiro. Então, é falso, Essa frase é falsa. E a última frase:
As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas de planaltos. Sim, verdadeiro. Então, aí, essa primeira atividade ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, certo? Bom, essa próxima página está pedindo para vocês analisarem as fotografias e numerar de acordo com a legenda. Então, vejam, vocês vão numerar e depois vão recortar as ilustrações abaixo, né? E colar no lugar correto. Então, vocês têm aí número 1, Planalto, número 2, Planície e número 3, Depressão. Então, vamos aí analisando cada figura, né? Então, aqui a primeira figura, que é a Praia do Futuro em Fortaleza. Então, essa Praia do Futuro, né? Elas corresponde aí à planície. É uma planície, certo? Agora aqui as próximas imagens. Monólitos de Quixadá. Então, aqui, turma, no Ceará. Então, essa paisagem aqui, ela está mostrando uma depressão, tá? Então, vejam que tem as montanhas lá ao fundo e depois tem embaixo, né, na parte de baixo aí, a cidade. Então, é a depressão. E, por último, né, a última imagem, Cachoeira do Salto do Rio Preto, Goiás, né, que está indicando o quê? Um planalto. Então, vejam, vamos analisar aí as 3 imagens, né, como são imagens bem diferentes uma da outra. Dá para perceber, né, analisando essas imagens, bem assim, perceptível, né? O planalto, a planície, a depressão, tá? Então, ficou 2 a primeira imagem, 3 a segunda e 1 a última imagem. Então, aqui embaixo vocês tinham que colar, né? De acordo com a imagem. Então, a imagem 2 é a planície, tem aí o desenho, né? De como é a planície. A próxima figura é a depressão e a última imagem, o planalto. Então, vocês tinham que colar aí, abaixo de cada figura, né, o tipo de relevo dessas figuras, certo, turminha? Então, ficou assim essa página, tá? Essa página aqui está falando sobre os rios e as paisagens brasileiras. Bom, a sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações estão associadas à existência dos rios, porque além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia, os rios permitem a pesca, né? A navegação, as pessoas brincarem e etc. Então, o rio não existe apenas para o abastecimento da água e energia. Então, aqui está falando também, né, que além desse benefício para nós, ele também nos permite a pesca, a navegação, né, e as pessoas, né, o lazer também. Mas antes de servir ao ser humano, eles são elementos naturais, com forma, estrutura e dinâmicas próprias, certo? Bom, o esquema a seguir apresenta e explica os elementos que compõem um rio. Esse esquema aqui é um esquema muito legal, dá pra gente perceber aqui, ó. Então, vocês vão observar aí na apostila de vocês, né? Então, aqui nós temos a imagem do rio, vejam, né? Então, aqui, cada pedacinho, né? Nós temos aí a etiquetinha indicando, primeiro aqui a nascente, então, onde nasce esse rio, né? Nascente ou cabeceira é o local onde surgem os rios, os quais nascem de pequenos filetes de água da chuva. Então, esse pedacinho aqui seria a nascente do rio. Curso ou leito é o caminho que um rio percorre da nascente até a foz. Então, vamos ver lá. Então, desde a nascente até a foz. Ó.
onde nós encontramos aqui a foz. A foz é o local em que um rio deságua em outro rio, lago, mar ou oceano. Vejam, então veio lá, né? Vamos perceber aí o caminho, né? Desde aqui do curso ou leito do rio, certo? Até a foz, que é o local onde ele deságua, tá? Aqui nós temos os afluentes ou tributários, que são os rios menores que desaguam no rio principal. Então vejam, tem vários filetinhos aí, né? São os afluentes, que são rios menores que vão desaguar lá no rio principal. E aqui nós temos a margem, que é a superfície terrestre que fica de um lado e de outro do curso do rio. Então, vocês analisando aqui, ó, se vocês olharem a imagem num todo, nós conseguimos perceber cada pedacinho do rio, né? Desde a nascente até a foz, o curso desse rio, os afluentes e as margens, né, de cada um deles. Essa imagem, ela representa muito bem essa explicação, tá bom? Então, agora na página 13, nós temos aí as águas de um rio, traçam seu percurso de acordo com as formas do relevo, o clima e a vegetação. Ao longo do caminho, eles mudam de velocidade e quantidade, que é o volume de água. A largura e a profundidade do rio também mudam nos percursos, pois em alguns trechos ele é mais largo, em outros mais estreito, raso ou fundo. Assim ele segue seu caminho, deixando desenhos na paisagem. Aqui também nós temos um outro exemplo, né? Olha aí a vista aérea do Rio Negro em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Olha que desenho lindo que formou, né? Então aí temos aí a etiquetinha aí do lado também falando, né? Sobre as curvas que são formadas por um rio no seu percurso em área plana, que são chamadas de meandros. Então, essas curvas aí que o rio forma são chamadas de meandros. Vejam que lindo desenho desse rio, né? Ok? Então, agora vamos fazer aí a cruzadinha de acordo com tudo que nós estudamos até agora sobre o relevo, tá bom? Então, vamos completar essa cruzadinha sobre os elementos do rio, tá? Os elementos de um rio, de acordo com a página 12 que nós acabamos de ver, tá bom? Então, o lugar onde o rio nasce. Então, o rio nasce na nascente, né? O caminho que o rio percorre da nascente até a foz é o leito. Terras que ficam dos dois lados do rio, como nós vimos, né? São as margens. Lugar onde o rio lança suas águas, que é a letra D, é a foz. Rios menores que desaguam no rio principal são os afluentes. E curvas formadas por um rio no seu percurso, são os meandros. Então, assim ficou a nossa cruzadinha sobre os rios, tá? Os elementos dos rios. E assim a gente termina o nosso vídeo de hoje de geografia, que nós vamos hoje até a página 13. Deixem tudo em ordem, corrigido, tá bom, turminha? Grande beijo para vocês. Bom, turminha, dando continuidade aí, né, aos nossos estudos, eu vou deixar para vocês uma atividade do caderno de atividades de geografia. Eu vou pedir para vocês realizarem da página 63, 64 e 65. Então, tudo que nós estudamos até agora, tá bom? Então, aqui vocês têm paisagens brasileiras, rios e relevos. Então, vocês vão procurar lá na apostila de vocês, tá? Que nós estudamos sobre
os rios e relevos, tá? Então, vocês vão preencher essa atividade 1, atividade 2, página 64. Nós temos aqui recorte, né, das imagens e colar as que retratam a afirmativa em destaque. Então, aqui vocês têm as imagens para vocês recortarem, ok? Cole nos espaços correspondentes as imagens que sobraram. Então, aqui nessa atividade vão sobrar 2 imagens, ok? Vocês vão colar aqui nesse espaço e vão continuar resolvendo aí, né? Resolvendo essa atividade também sobre planalto, planície, depressão, que nós já estudamos, tá bom, turminha? Então, até essa página aqui, até a página 65. Então, vocês viram tudo isso que tem aqui no caderno de atividades são relacionados ao nosso estudo da apostila, tá bom? Da apostila de geografia. Um grande beijo e depois eu passo para vocês essa correção. Tchau, tchau, bons estudos!